Irmãos queridos, irmãs queridas, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Hoje, 9 horas, temos a oportunidade de nos reencontrar novamente, para que possamos receber da espiritualidade as orientações necessárias, comentando a passagem do Evangelho de hoje, para que todos nós tenhamos o proveito de ter em nossos corações as migalhas de luz, como Jesus fazia com os seus ouvintes na Galileia. O tema de hoje é um tema lindíssimo. Nós vamos esclarecer que nós seguimos num método de estudo segundo as orientações da irmã Joana de Ângeles. Por exemplo, o capítulo de hoje que nós vamos comentar é o capítulo de número 16, que tem o título Não se pode servir a Deus e a Mamon. A veneranda benfeitora Joana de Ângeles, como eu já falei no primeiro dia, ela sempre tem o comentário do livro dela, um capítulo comentando um capítulo do Evangelho. Quando o assunto, no entendimento dela, se faz necessário para aprendermos mais, observarmos mais os recursos de que Jesus se utilizou, ela divide o capítulo em 2 ou até mesmo em 3 capítulos do livro dela, favorecendo um aprendizado completo, extenso e, sobretudo, maravilhoso. É o caso deste livro aqui. O capítulo é 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Na semana passada, na segunda-feira, aliás, na quinta-feira, Carmélia comentou o título A Propriedade, no campo da riqueza. Hoje nós vamos comentar a avareza, nesse mesmo capítulo. Alguns irmãos me telefonaram e outros passaram e-mails, porque no site Grupo Espírita Casadeguará.org tem lá, fale conosco, e vocês podem mandar perguntas, podem fazer solicitações dentro das nossas possibilidades, nós atenderemos sem problema nenhum e com muita alegria. Aqui, por exemplo, avareza. Por que nós escolhemos esse item aqui, 3 e o item 11? Porque no capítulo que ela vai comentar a avareza, ela tem aqui, logo no início, vocês podem observar aqui, logo no início aqui do título, tem aqui, ó, EV, Evangelho, capítulo 16, item 11. Portanto, é esse item que nós vamos observar. E o item do Evangelho de Jesus é, aqui embaixo, São Lucas, capítulo 12, versículo 26, onde estamos vendo aqui, ó, esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Então é isso que nós seguimos. Por isso que o ensino fica rico, prático, e todo trabalhador da Casa de Guará faz esse acompanhamento. Não é um estudo aleatório. Nós vamos estudando capítulo a capítulo e seguindo o item que ela escolhe. Aí vocês poderão perguntar, e é óbvio, mas por que ela escolhe esses itens? Porque ela identifica neles uma importância muito grande que deve chamar a nossa atenção, principalmente para o atual estado que o nosso mundo se encontra. Vamos observar aqui, interessante, vamos ler aqui o item de número 3, que tem o título Preservar-se da Avareza. É o título que ela adota no capítulo dela. Então, no meio da turba, um homem lhe disse, mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança. Jesus lhe disse, ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou, tende cuidado de preservar-vos de toda avareza, porquanto seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir esta parábola. Havia um rico homem cujas terras tinham produzido de forma extraordinária e que se entretinha a pensar consigo assim, que hei de fazer? Pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo que vou colher. Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha irmã, a minha alma,
tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? E aí Jesus conclui: é o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. O nosso irmão Malba Tahan registra em todos os seus livros histórias interessantes sobre a questão da avareza. E nós vamos começar invocando esse espírito que se vestia de árabe, que era realmente focado nas coisas lá do Oriente, para mostrar uma das histórias mais singelas que ele registrou. Havia um homem muito rico nas cercanias de Bagdá. Era um comerciante de muitas posses, muitas posses. E um dia ele saiu, foi até a praça central de Bagdá e anunciou em altos brados que tinha perdido uma bolsa com 50 moedas. E quem encontrasse aquela moeda, ele daria uma boa recompensa. 2 dias depois, um pobre, quase um mendigo, vai à casa dele e leva a bolsa e diz aqui: Senhor, eu a encontrei. Na vista do homem, com uma hipocrisia indisfarçável, ele derramou as moedas em cima da mesa, contou todas e disse: não, aqui só tem 40. Eu perdi 50 moedas dentro do saquinho. O que foi que o senhor fez com as outras 10? Olha a insinuação, insinuando que ele tinha furtado as 10 moedas. Apesar de ser um homem pobre, a humildade dele era muito grande, a sinceridade, a honestidade eram muito maiores. E disse para ele: Senhor, porque o Senhor é muito rico, poderoso, não deve imputar a mim uma falta tão grave como essa. E ele disse: não, mas eu não quero saber, diante do que você fez, não vou lhe dar recompensa nenhuma. Vai-te da casa. E mandou que os seus escravos enxotassem ele. Reparem aí a ferocidade, o modo de proceder indelicado, de uma forma muito indecorosa, inventou essa história para poder jogar a pecha de que ele fosse alguém que tinha furtado as 10 moedas e humilhou e ainda por cima mandou embora para não pagar a recompensa. Ele saiu chorando, nunca havia acontecido aquilo com ele. E foi denunciar quem? No palácio de Harun al-Rashid. E lá chegando, pediu uma audiência que ele atendia todo mundo ele atendia. E Harun al-Rashid viu a história. Ele ficou tão revoltado com aquilo que mandou seus guardas imediatamente chamarem aquele rico, orgulhoso, miserável, enganador. E aí, quando ele entrou em audiência, perguntou a ele: o que foi que você disse para esse pobre homem? Ele disse: não, majestade, representante de Alá na terra, eu perdi realmente a bolsa com 50 moedas e ele me trouxe a bolsa com 40 moedas, então ele deve ter subtraído 10 moedas. Ele disse: não, de maneira nenhuma. Chegou para o homem e disse: na hora que você achou, você contou as moedas? Ele disse: não, senhor. Eu nem abri, porque havia moedas, eu não queria nem que meus dedos tocassem na moeda. Apenas quando eu ouvi a notícia, eu fui na casa dele entregar as moedas. E ele então disse: coloca aqui na minha mesa. E aí despejou as moedas. Quantas moedas tem aqui? 40. E você me disse que no seu saquinho, no seu saco, onde você colocava, era comum ter um saco de veludo, colocava as moedas, que seu saco só tinha 50, é verdade? É sim. Então, Nassif, esse saco com essas moedas não são suas. Chamou o mendigo assim: tome, meu senhor, aqui esse saco com 40 moedas. Se dentro de 24 horas não aparecer o dono, elas serão suas. Vai embora. E você, Nassif, saia daqui antes que eu mande ele dar uma surra. E ele foi embora. Então o avarento, como diz Malba Tahan, que ele conclui essa história dizendo: o avarento,
ele ganha na terra a repugnância de todos os seus contemporâneos. E no céu, ele vai sofrer a justiça segura e severa de Alá. Por isso, nós vamos observar que esse capítulo é interessante, porque tem muita gente hoje que é avarenta. Não só de dinheiro, mas é avarento de amor. Não gosta de abraçar ninguém, é avarento de afeto. Não gosta de dar um passe na casa espírita, porque é avarento, porque quer ficar com todos as suas vibrações, a sua energia, não quer dividir com ninguém. Então, quando nós falamos em avareza, pensamos somente na parte do dinheiro, mas existem outros tipos de riquezas que vocês vão ver daqui a pouco, quando a veneranda benfeitora Joana de Ângeles comentar. Vamos observar agora a nossa querida Joana de Ângeles, quando ela fala sobre a questão da avareza, com a questão da riqueza, ainda relativamente à parte da matéria que existe no próprio capítulo, da qual Carmélia já falou um pouco. Vamos observar aqui, na página 150 do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. O penúltimo parágrafo. Através da postura do amor, surge a compreensão de como aplicar-se a riqueza, multiplicando-a em obras que favoreçam a todos os seres, com oportunidade de desenvolvimento dos valores internos, alterando as paisagens íntimas através das conquistas que lhes são apresentadas. A caridade, então, assume novas características, dignificando aquele de que necessita por facultar-lhe conquistar com dignidade o pão e o lar, a educação e a saúde por meio do próprio esforço, que investe no trabalho honrado e que lhe é facultado pelo possuidor de riquezas. Mais adiante, esse capítulo agora é rico de informações, mas alguns parágrafos se destacam e tocou os meus sentimentos para observar que a riqueza não é somente aqueles bens materiais, como ela diz, o saldo de conta no banco, fazendas, casas, carros, animais semoventes, gado. Não. Existem outras riquezas que nós possuímos e que são um patrimônio indelével, que nós podemos dividir, nós podemos oferecer a quem quer que seja, e muitos são avarentos nessa área. Olha o que ela diz aqui. Mais importantes, porém, do que esses bens amoedados e acumulados em arcas ou bancos, quer dizer, dinheiro, são aqueles de ordem emocional e espiritual, moral e social. 2 pontos. A inteligência. Agora vocês vão ver que surpresa linda. Qual a conotação que ela nos chama para observar o viés da inteligência como fator de riqueza? A inteligência que sabe administrar a existência corporal. Quantas pessoas são inteligentes, mas não sabem administrar a existência corporal? Não pode comer açúcar e anda comendo açúcar escondido. Não pode comer gordura porque tem colesterol alto e vai no restaurante, numa churrascaria e tome picanha cheia de gordura. E fora outras coisas, não dorme direito, bebe, às vezes estraga o seu próprio organismo, não tem os horários de sono adequado, não pratica esporte, fica enclausurado e muitas vezes numa preguiça, sem proporcionar as condições necessárias para que o corpo tenha uma vitalidade aliada a uma boa alimentação saudável, para que possa realmente servir de instrumento verdadeiro e leal para o espírito que nele habita. Viram? A beleza como a veneranda benfeitora identifica, mas não é só a inteligência. Ela diz aqui a memória, que se encarrega de arquivar as experiências, as tendências para o bem, para o bom, para o belo, o eterno. Os sentimentos do dever,
Olha que coisa linda, isso é um patrimônio. Os sentimentos do dever decorrentes da consciência que atua em consonância com as soberanas leis da vida. Ou seja, os sentimentos do dever em sintonia com as leis de Deus, a lei de amor que vige em todo o universo e as outras leis que estão registradas na codificação espírita, ou seja, sentimento do dever, mas decorrentes da consciência que atua em consonância com as soberanas leis da vida. Isso aí é maravilhoso. E tem um último parágrafo. São esses tesouros, sem dúvida, mais preciosos do que os materiais, que podem transformá-los em valiosos empreendimentos salvadores de vidas, como a instrução, a educação, a libertação dos vícios, em razão do amparo no campo da saúde e do trabalho, propiciando felicidade em toda parte. Olha, é um capítulo maravilhosamente belo, rico de informações que nos proporcionam esses conhecimentos que representam a atualização do Evangelho, a atualização do conteúdo das Boas Novas, a atualização do pensamento de Jesus, facilmente compreensível com esse livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Alguém poderá dizer, mas por que seu livro está tão velho? Porque ele é manipulado, ele é usado desde o começo da primeira edição, que vocês vejam isso. E isso me lembra um fato interessante. Ele está velhinho aqui, largando os pedaços, mas eu me lembro de quando eu ensinava Direito Civil na UESC, e que eu orientava meus alunos que quando fosse estagiar nas lides jurídicas, nas audiências, não levasse um Código Civil novo, brilhando, não, porque qualquer advogado ou promotor, juiz olharia, não, esse daí não começou nem a estudar. Esse daí tem um livro todo novinho. Não, pegue um Código Civil já usado, surrado, porque quando você entrar na audiência, até a parte adversa, o outro advogado da outra parte que olhar, não, esse advogado aí é um advogado que não deixa os olhos afastados do código, porque ele está manipulado, ele está estudado, está desgastado. Vocês viram? Mas é isso que eu estou fazendo, mostrando aqui para vocês. Mas lembrem-se que no início da nossa conversa, das nossas reflexões, nós falamos que outra parte que ela escolheu foi o item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. E aqui nós temos a mensagem, emprego da riqueza, item 11. Quando ela diz aqui, não podeis servir a Deus e a Mamon, guardai bem isso em lembrança. Quando Jesus falou a respeito de Mamon, ele simbolizava as coisas que atraem e desvirtuam o homem do seu caminho, não somente as riquezas. Mas acontece que nós vamos observar também que muitos ficam às vezes querendo saber, mas Mamon era o quê? Era o bezerro de ouro? Mamon era o quê finalmente? Vocês vão encontrar, vocês que gostam de pesquisa, existem uma coleção chamada Os 4 Evangelhos, que foi escrito ou psicografado por um advogado francês, Roustan. A Federação Espírita Brasileira já publicou esse livro, eu não sei se ainda publica, mas no volume número 1, na página 459, dos 4 Evangelhos, no primeiro volume, o advogado Roustan, ele nos diz que Mamon era uma divindade que os povos antigos adoravam, como se fosse constituído de prata ou ouro. Eu me lembro nesse instante daquele Moisés que quando desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei, encontrou o que ele viu, ficou aterrorizado. Todos que estavam aguardando ali não tiveram nem a paciência para esperar ele descer com as tábuas da lei, e reuniram ouro de um, ouro de outro, e derreteram e fizeram toscamente um bezerro de ouro.
talvez para lembrar essa questão do mamon. Então, na realidade, o simbolismo é: não podeis servir as riquezas nem as coisas do mundo ou a Deus, ou uma coisa ou outra. Jesus também esclarece em outra oportunidade: onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. E aqui nós vamos encontrar algumas observações muito interessantes, quando diz aqui: não repilas o que se queixa, com receio de que te engane. E muitos de nós, se nós já fizemos isso também, todos nós já fizemos, de chegar alguém e ver às vezes maltrapilho, querendo um pão, uma coisa, e nós questionarmos: mas você vai fazer o que com esse pão? Ou então você precisa do dinheiro para levar algo para sua família? Será que você vai comprar a mesma coisa ou vai beber de cachaça? Olha, nós estaremos intrometendo no que é nosso. O nosso dever de ajudar o irmão é como está aqui: não repilas o que se queixa, com receio de que te engane, com receio de eu ser enganado. Se eu tenho, eu devo dar. Peça, diz Jesus, e você obterá. Como é que um pobre coitado que está precisando, às vezes, de alimentação verdadeira, eu vou humilhar ainda, perguntando se ele vai beber ou não aquele dinheiro que eu vou dar, ou então o que ele está pedindo, se ele vai receber, por exemplo, 1 quilo de feijão que eu tenho que dar a ele, se ele vai vender para converter em outra coisa. Não devemos fazer esse tipo de humilhação de maneira nenhuma. Mais adiante aqui ele diz, alivia primeiro. Em seguida, informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não seriam mais eficazes do que a sua esmola. Agora vem uma frase. Olha, talvez vocês vão parar para refletir, porque realmente, olha, toca em mim e é quem me regula no campo da oratória. Que as pessoas às vezes perguntam: por que você tem essa postura de ficar trocando as coisas em miúdo? Dona Linda mesmo dizia: Ari, a gente entende o que você fala porque você deixa tudo miudinho. Porque eu nasci professor, eu gosto de ensinar, eu quero facilitar a vida de quem está me ouvindo, de quem está me assistindo. Mas eu fico assim tocado no coração quando eu vejo alguns oradores, espíritas ou não, na faculdade, então na UESC, onde eu ensinava, e participamos várias vezes de congresso de direito de família, olha, ficava até constrangedor alguns oradores falarem com aquela opulência, colocando palavras difíceis, fugindo do conhecimento do auditório, quando uma das coisas básicas da oratória é que a fala do orador, o conteúdo que ele vai expor é condicionado pela condição de intelectualidade do ouvinte. O ouvinte condiciona o tipo e a forma de comunicação. Reparem agora se eu tenho ou não razão. Se eu tiver razão, vocês me defendam. Se não tiver razão, orem por mim. Aqui, o Espírito Severus, no item 11, diz o seguinte: difunda em torno de ti, com os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Lindo. Mas agora que você já abriu os olhos, agora que vai a frase que eu prometi. A riqueza da inteligência, deves utilizá-la como a riqueza do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Então, como orador, todos nós devemos fazer isso. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Estudar sempre, estudar a codificação, aprender tudo que a codificação nos oferece e mais as outras informações de Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues, Emmanuel, André Luiz e tantos outros, Manuel Filomeno de Miranda, para que possamos ajudar aqueles que forem evoluindo mais e nos procurarem com informações esclarecedoras, e nós que já trilhamos por esses caminhos desse conhecimento, nós vamos orientar aquele, mas não utilizar desses conhecimentos para humilhar aqueles que nos ouvem. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Pronto, aprenda, estude, pesquise. Derrama sobre teus irmãos
o tesouro do teu amor e eles frutificarão. Derramar sobre os ouvintes o tesouro de amor que eu tenha, as minhas experiências, as coisas que eles podem compreender, aqueles que eles podem realmente serem felizes com as informações. Por isso, meus queridos irmãos, esse capítulo de avareza é fundamental para nós observarmos que nós somos ricos, o verdadeiro patrimônio está aqui dentro e nós não podemos ser avarentos para distribuir o nosso amor, a ternura, os nossos conselhos, o nosso abraço, o passe. Não sabemos nada, vamos para a manjedoura, o local onde preparamos os enxovais, aprender a bordar, a pregar botão, a fazer isso, nos aproximar, atender no recanto de Potira, aquelas mães sofridas, maridos que vão para lá, crianças, olhar com alegria, com sentimento de solidariedade, de gratidão a Jesus por estar nos transformando em pessoas úteis como intermediários das bênçãos dele para aquelas pessoas menos favorecidas. É esse o procedimento que nós devemos e cultivar e manter sempre. Mas nós vamos encerrar essas nossas reflexões de hoje. E eu digo a vocês, Malbatã tem muitos contos, muitos sobre avareza. Mas eu escolhi um outro conto que realmente é mais significativo. Nós sabemos que todas as histórias de Malbatã são situadas lá na Arábia. E lá, a figura de Harun al-Rashid é predominante nos seus contos, como aquele que decide, como um rei seguro, bondoso, cheio de ternura, cheio de compreensão, mas ao mesmo tempo severo nas suas decisões, porque ele sempre se baseia nesse livro, Alcorão, é esse aqui, Alcorão Sagrado. E uma das coisas que eu vou mostrar a vocês aqui, por exemplo, quando Maomé psicografou esse livro em nome de Deus, olhe o que é que está escrito aqui para depois nós entendermos a decisão que Harun al-Rashid irá tomar com relação ao fato que eu vou narrar. A Surata segunda, o item 267, quando Deus, segundo aqui diz, ó crentes, contribuí com o que de melhor haveis adquirido, assim como o que vos temos feito brotar da terra, e não escolhais o pior para fazerdes caridade, sendo que vós não o aceitaríeis para vós mesmos. Vocês viram? Fazer a caridade é uma obrigação para todo muçulmano rico. E ele tem aqui a recomendação de Alá, é para que ele ofereça o melhor de si e do que tem para ajudar os nossos irmãos, os irmãos necessitados, os irmãos do deserto. Ó filho dos árabes, como eles tratam. Então vocês vão observar agora, interessante, para vocês analisarem a postura de Harun al-Rashid. Certo dia, ele tomou conhecimento de que do outro lado, de onde ele morava no palácio, um pouco mais distante, havia chegado na região um muçulmano muito rico, mas ao mesmo tempo, se espalhou como fogo de palha a imagem que ele tinha e a fama de um homem extremamente avarento. Não dava metade do pão a ninguém. Os pedintes que iam na casa dele, ele expulsava todos. Harun al-Rashid tomou conhecimento, mandou chamá-lo no seu palácio, e lá então disse para ele: olha, meu amigo, você está contrariando o Alcorão. Todo rico, diz o Alá no Alcorão, ele tem a obrigação de ajudar os mais fracos, os mais pobres. E eu vou lhe dar uma ordem, uma sentença, uma determinação grave. Lá perto de você existe um homem com 5 filhos. A mulher doente, ele sustenta pai e mãe. A função dele é um cameleiro, tomar conta de camelos.
e você passa pela casa dele todos os dias e faz como se não o enxergasse, como ele não existisse. Por de hoje em diante, você vai pegar toda semana e levar à feira um óbolo para que ele possa se alimentar. Esse é o meu destino para você. Vá e faça isso. Uma semana depois, um dos seus guardas que vigiava a execução dessas ordens dele, sentenças, voltou e disse: representante de Alá na terra, que Alá tenha misericórdia daquele avarento que está lá. E ele ficou: o que foi que aconteceu? Ah, representante de Alá na terra, uma tragédia. Ele levou uma mísera feira, comprado com o resto das feiras que sobravam, pegou coisas que estavam no chão, legumes que não poderiam ser mais vendidos, e comprou um pedaço de carneiro já em putrefação e levou para a casa desse homem com 5 crianças, a esposa doente e pai e mãe idosos. Foi uma tragédia, um mal-estar coletivo. Harun al-Rashid não se aguentou, bateu a mão na mesa e disse: levem 5 soldados e tragam ele aqui. E aí trouxeram ele. E tragam também o pedinte, o cameleiro, com a carne que ele deu. Quando ele chegou lá, que o avarento olhou o cameleiro, ele já ficou tremendo, porque a decisão não ia ser favorável para ele. E perguntou a ele: por que foi que você fez isso? Você comeria aquela carne? Não, de maneira nenhuma. Mas você viu que no Alcorão está escrito que você tem de oferecer, nós temos de oferecer o melhor que nós temos. Coisas que nós não podemos comer, não podemos oferecer. Portanto, eu vou lhe dar a sentença com 3 opções. Primeiro, você vai pagar 100 moedas de ouro de multa, ou então vai tomar 100 chibatadas, ou então você vai comer a carne podre. O que é que você prefere? Ele baixou a cabeça, suspirou, levantou e disse: majestade, não vou pagar a moeda nem vou comer. Eu prefiro a chibatada. Mandou chamar um escravo negro forte, amarrou ele num pedaço de madeira logo no pátio assim e começou. Na 15ª chibatada ele já caía ensanguentado as costas: misericórdia, 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 eu vou comer a carne. Mas não falou em pagar o dinheiro. Vejam a avarenta, como era avarento. Mandou vir o homem, trouxe a carne. Harun al-Rashid saiu da sala do palácio porque o odor desagradável contaminou tudo. Então coma aí. Aí ele botou assim uma bacia e começou a comer. Começou a comer e foi engoiando, e quando começou a vomitar, olha, vomitou tudo, foi uma coisa, seguraram ele quase que desmaia, vomitando, e aí Harun al-Rashid perguntou: e agora? Como ele viu que ele não aguentava mais, ia morrer de tanto vomitar, ele disse: eu pago a multa. Então Harun al-Rashid termina essa história. Como o avarento é castigado por si próprio, porque ele apanhou, ele comeu a carne podre e terminou de pagar as 100 moedas para o necessitado. Por isso, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a nossa estada na terra é tão curta. Todo o nosso patrimônio material representa um empréstimo de Deus. Nós somos mordomos de tudo isso e vamos dar conta de nossa administração um dia. O que levarmos para o plano espiritual? O próprio Evangelho segundo o Espiritismo registra em um dos capítulos lindos que uma rainha de França psicografou através de daquelas médios de Allan Kardec, mostrando a realidade. Não me perguntaram a quem eu fui, não me perguntaram onde eu morei, não me perguntaram o que foi que eu construí.
me fizeram duas perguntas: quantas lágrimas você enxugou e quanto bem você fez? Portanto, não esperemos que outras coisas aconteçam conosco. Devemos abrir o nosso coração ao amor e oferecermos o nosso tesouro sem reservas. Tudo que tivermos em nosso coração, oferecer sem presunção de termos essa perspectiva da avareza para ficar conosco. De maneira nenhuma. Peçamos a Jesus que transforme o nosso coração num campo em que possa ser semeada sempre a bondade, a misericórdia, a ternura, a piedade, o perdão, para que eles cresçam abundantemente, dando seus frutos para todos aqueles que encontrarmos em nosso caminho. E que seja sempre a nossa postura, a postura de ter a glória de amar e o prazer de servir. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, nos envolva sempre com o seu amor, com a sua luz, com a sua paz. Deus os abençoe.